boa noite! Ei! Chegamos à segunda parte da mensagem, as 10 palavras e o quinto anunciado, né? Enunciado, quinto enunciado, a quinta mensagem do céu, né? Do nosso coração. Se você assistiu a primeira parte, foi maravilhosa, viu? O desfecho final foi revelador. Foi revelador. E eu quero até ampliar um pouco o conhecimento que foi passado lá para não te ter dúvida. Não temos dúvida, né? No mundo dos judeus, o que eu vou falar aqui, os judeus conhecem, os judeus sabem. E pelo estudo que eu fiz, se eu tiver errado, algum rabino pode mandar uma queixa, um puxão de orelha, irmão Jorge, você está ensinando errado. E eu aceitarei com muita modéstia, né? E a gente está aqui é para aprender e compartilhar o que é certo, o que é bom, né? Esse é o nosso desejo. Muito bem. Foi comentado, no quinto anunciado, um enigma que está nessa mensagem. Se honrar pai e mãe, Deus fala, prolongarei os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, ou dá para ti. Aí, eu aproveitei para extrair assim o néctar dessa mensagem. Eu tive que entrar nas palavras hebraicas, que o texto é transcrito, né? No hebraico. Os irmãos devem saber que a língua hebraica, o idioma hebraico, ele não é um idioma comum, ele é um idioma muito mais especial. Eu sempre chamo a atenção disso, que até os livros dos evangelhos, você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, chama as escrituras hebraicas como Espírito Santo. Olha só a revelação que está no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos chama os escritos sagrados de o Espírito Santo. É santo, é espiritual, são letras espirituais, enigmas do céu. Então, por isso é importante conhecermos o estudo do hebraico bíblico. O hebraico bíblico, né? Você pode aprender a escrever hebraico num relacionamento de comunicação. As letras usadas na comunicação, aquelas é um tipo de mensagem, mas não tem muito a ver com as letras sagradas da Torá, né? Porque as da Torá é sagrada. Muito bem, são letras especiais. Então, eu fui comentado aqui que prolonga os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sempre eu fiz essa pergunta, mas que terra é essa que Deus nos dá, né? Quem lê entende que quando foi dada essa mensagem, na terra que o Senhor teu Deus te dá, o povo de Israel ainda não tinha entrado na Terra Santa. Ele estava ali no deserto do Sinai, não estavam na Terra Santa, eles estavam num lugar deserto, longe do Egito, extrema com a Terra Santa, que estava ocupada por um monte de pessoas má e perversas, né? E Deus falou aquela mensagem. Só depois de uns 40 anos é que eles entrariam na Terra Santa. Mas ali naquele momento, a mensagem de Deus era essa para o povo judeu. A terra que o Senhor teu Deus te dá. Como Deus dá uma terra naquele momento, eu tenho que gravar aquela mensagem. Se eu só vou ter acesso a essa terra daqui a 40 anos. Então, não faz sentido entender que ela estava se referindo à terra literal. É uma terra diferente. É uma terra especial. E a palavra terra, como eu mencionei para os irmãos, é essa escrita aqui, né? Vamos ver se os irmãos veem. Isso, está aqui.
é Radamá, né? Radamá, terra. E se você prestar atenção, Re tem o significado de 5, né? Valor numérico 5, e Re, significado de 5, valor numérico 5. E entre Re e Re, nós temos aqui o nome Adão. Adão. Todo junto é a terra. E aqui nós temos homem. O homem Adão, né? Então, por que eu mostrei isso para os irmãos? Que Deus está querendo dizer que se você obedecer, se você vir obedecendo, entendendo o significado das coisas profundas que tem nas 10 palavras, e você chegou aqui no 5º enunciado, Deus está querendo dizer que Ele está te transformando em Adão. Na terra que o Senhor teu Deus te dá. E dentro desta palavra terra, nasce a palavra Adão. E Adão é o homem que sai da terra, feito do pó da terra. Então, Deus está te aperfeiçoando da forma como Ele fez o homem, o primeiro homem, Adão. E esse nome, Adão, eu quero mostrar em outro detalhe para você. Aqui você vê, né? Aqui. Adão. M-A-D-M. Adão. Está aqui a palavra Adão. Né? Adão, este homem, é o primeiro homem. O homem mais perfeito que Deus criou no mundo. O primeiro homem não é igual aos outros homens. Os outros homens não é igual ao primeiro homem, né? O perfeito homem Adão não é igual aos outros homens. Então Deus está nos mostrando que através da sua voz, Êxodo 19:5, mencionado lá no vídeo, as 10 palavras e a nova aliança, eu cito lá, Deus fala que se cumprirem essas palavras, se ouvirem essa voz, sereis especiais. E esse é o especial. É você se tornar Adão. Se tornar Adão. Vamos dizer assim, uma nova criação. Porque só tivemos um Adão. O homem Adão, o primeiro homem. Né? Tá certo? E eu quero também citar os irmãos judeus que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, diz lá na genealogia de Jesus, que é muito questionada por muitos rabinos, mas lá no final diz que Jesus, ele é filho de Adão. Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Mas todos nós somos filhos de Adão, verdade. Então não é isso que eu quero dizer. O livro de Paulo descreve, narra, entende, compreende que o homem, Jesus, ele é chamado de último Adão. O grau de perfeição que Jesus chegou, né, para ser chamado de último Adão. Mas acho que Deus está nos revelando aqui que as 10 palavras, ela também tem condições de nos fazer voltar à nossa forma original. A forma original, o homem é a imagem de Deus como ele criou. Isso está dentro desse 5º enunciado, Adão. Amém? É isso aí. Então, essa é para reflexão. Agora, só para tirar uma dúvida, você que é mulher, é Adão também. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Você macho, você fêmea, ambos são Adão. Ou seja, isso aqui. Adão. Bem? Então, tanto faz homem como ser mulher, macho e fêmea. Adão. Coincidentemente, o Adão, ele é representado de duas formas. Macho e fêmea. Duas partes. E duas. É como se fossem as 10 palavras divididas em duas partes.
uma parte muito importante e a outra também importante. A gente vai ver nos vídeos futuros, certo? E você vê aqui justamente entre Adão nós temos ver o rei, que significa que tem o valor numérico número 5, e no começo da frase, rei, né? E no final tem outro rei. Então, os dois representando as duas partes das 10 palavras. As 5 primeiras leis, as 5 últimas leis. Não, 5 primeiros enunciados e 5 últimos enunciados. E no meio dos 5, né, está quem? Adão. Então, o objetivo das 10 palavras é você meditar nela, analisar, aprender, crescer nela, que eu estou comentando coisas dela, mas Deus é capaz de ampliar o seu entendimento totalmente, tudo que está envolvido nessas palavras, nesta voz, porque essa não é uma simples voz, ela é a voz do Eterno, é a voz de Deus, fora deste mundo, é a única palavra capaz de nos aperfeiçoar. Então você vem acompanhando os 4 enunciados e agora o 5º, você vai chegar ao nível de Adão, se observar ela, incluindo o sábado, viu? Porque você não tem o costume de guardar o sábado, comece a pensar, porque sem o sábado, você não vira Adão nunca. Você não vai chegar a essa forma aqui, Adão, se não guardar o sábado. Por isso é bom estudar bem essa questão, tirar suas dúvidas e compreender. Se tirar um desses 10, ou mudar um desses 10, nada vai acontecer. Você simplesmente será um mero homem mortal. Um homem, todos somos mortais, mas será um homem simples demais. Não será o homem a imagem do Senhor. Então, é preciso entender bem esse assunto, viu? E o nome Adão só se refere ao primeiro homem. Depois dele, a palavra para homem muda no hebraico. Não é mais usado o termo homem Adão, como é usado para o primeiro homem. Então, o primeiro homem ele é diferente de todos os homens. Amém? Acho que tirei a dúvida aqui nessa explicação. Vamos agora avançar a pergunta final, que foi feita lá no final do segundo, da primeira parte, né? Jesus, ele obedeceu esse mandamento? Eu imagino que sim, né? E a Bíblia relata que Jesus era um bom filho, um filho muito bom, totalmente voltado para as coisas espirituais. Fala-se que um certo dia ele fez uma travessura, né, travessura de 12 anos, e ele deixou de acompanhar seus pais para voltar para casa, que era no dia de uma festa importantíssima em Jerusalém, que era um centro de encontro de muitas famílias para oferecer seus sacrifícios diante de Hashem. E a família dele, quando percebeu que ele não estava no meio dos seus parentes que estavam voltando para casa, voltaram para procurar Jesus e acharam ele aonde? Acharam ele no templo conversando com os sábios. Agora, a resposta que ele deu, está escrito, né? Ela foi uma resposta assim, tocante, né? Que Jesus deu no momento que Maria pergunta a ele: meu filho, onde você estava? Nós estamos aqui preocupados com você. Jesus deu uma resposta ali, que é um exemplo para as criancinhas, né? Eu vou ver se eu acho aqui, né? Que não estava programado ler esse texto, mas Deus me fez tocar nesse assunto, né? Lucas, capítulo... o capítulo 2, Lucas, capítulo 2,
Diz assim, a resposta dele vem no versículo 49. Você que é judeu só vai achar se tiver os evangelhos de Jesus, documentos que narra a história de Yeshua, né, quando era jovem. Você vai ver que resposta maravilhosa, que resposta tão profunda, viu? Ele diz assim, ele lhes respondeu, por que me procurais? Não sabeis que me culpa está na casa de meu pai? Desde jovem, ele sentia na alma que ele não era deste mundo, ele era do alto, e no alto habita-se o Pai. Não estava se referindo ao Pai, a José e Maria. Também não foi Maria que doutrinou ele pensar assim, também não. Ele sentia que ele era filho do grande Pai e tinha intimidade. Como criança, foi registrado aqui a relação dele com o Pai, com Hashem. Ele era especial. E ele estava no meio dos sábios, um menino interessado em coisas profundas espirituais. Muito bem. Então ele foi rebelde com seu pai, com sua mãe? Não. Ele era obediente. E mais até do que imaginava. Poderia estar com os outros meninos brincando, não, ele estava com os sábios, para disputar, ou para ele extrair, ou para fazer perguntas que mexeriam com a mente das pessoas que estariam ali ouvindo, né? Há coisas na Bíblia que ainda não estão reveladas, que ainda hão de ser reveladas, né? Muito bem, eu já falei demais nesse assunto, vamos para frente. Se nós abrirmos a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 10, vamos ver Mateus, capítulo 10, nós vamos ver uma expressão de Jesus muito forte, que parece a nós que ele contradiz o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que nós vimos agora, né? Então ele diz assim, Mateus 10, versículo 34 ao 39. Já achei minha Bíblia, espero que você tenha achado aí. Diz assim, não posso pôr no computador, na tela, me perdoe ainda, essa tecnologia ainda não chegou aqui, ainda estamos no computador da manivela, viu? É brincadeira, irmãos. Vamos para frente. Não penseis que vim trazer paz à terra, disse Jesus. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e entre seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Meu Deus do céu! Que palavra é essa que Jesus está falando aqui? Em vez de incentivar que pai e mãe se unam, se obedeçam, que haja união na família, Jesus veio no sentido contrário. Ele disse, eu não pensei que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso choca qualquer um que lê. É como se ele estivesse contradizendo o que o quinto enunciado fala, que é irrefutável, é imutável o quinto enunciado. Ele diz mais, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí ele recomenda, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Já, meu Deus do céu, quem ama seu pai ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus do céu. Ele colocou-se maior que o pai e a mãe. Coisa que não é o que diz no quinto enunciado. Jesus se colocou maior que o pai e a mãe, causando divisão e até cobrando mais amor a ele do que seu pai e sua mãe. Então isso aqui, sem dúvida, é um atropelo no coração de qualquer pessoa racional e ver que não está batendo
as palavras de Jesus com o quinto enunciado, né? E ele conclui: quem não toma a sua cruz, aí fala em sofrimento, e vem após mim, não é digno de mim. Ele é bem rigoroso, né? Aí diz, e isto aqui é muito forte: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Aí ele jogou aqui um enigma. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. Então, ele está jogando aqui um enigma. Quer dizer, ele é tão especial, ele é tão importante, acima do seu amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe. E é claro, porque por natureza você vai amar seu pai e a mãe, vai amar sua mãe, poderá até mesmo desprezar ele, mas se fizer isso, você pensa que vai achar a vida, porque está seguindo o enunciado, o quinto enunciado, honra teu pai e tua mãe, mas você está dizendo, mas na verdade você vai perder a sua vida. Então Jesus se colocou como sendo maior capaz de contradizer o quinto enunciado, né? Então, é isso mesmo que Jesus queria dizer? Não parece uma contradição? Que explicação nós temos para isso? É o que nós vamos tentar resolver nessa mensagem. Vamos abrir o capítulo 15, ainda do evangelista Mateus. Mateus, para quem não conhece, ele é um apóstolo judeu, viu? Que era cobrador de impostos no primeiro século, né? Nos dias de Jesus. Mateus capítulo 15, você vai ver um outro cenário diferente. Capítulo 15. Dessa vez, ele está falando com É, 15. Versículo de 1 em diante. Vamos ler. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas, e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. É provável que esse foi um momento assim excepcional, porque Jesus, como um bom judeu, lavava as mãos, porque o ritual não faz mal lavar as mãos, tem sentido físico e espiritual. Mas diz mais: ele, porém, lhe respondeu: por que transgredir vós também o mandamento de Deus? Por que transgredir vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Ele colocou a tradição, ele criticou os fariseus que colocavam as suas tradições acima dos mandamentos de Deus. Vamos ver que tradições são essas. Versículo 4. Porque Deus ordenou. Olha aí, olha Jesus falando. Deus ordenou. Honra teu pai e tua mãe. Ele de Deus ordenou. Ordem, pronunciou, falou. Honra teu pai e tua mãe. Isso aí todo mundo ouviu. Agora Jesus está defendendo. Mas lá no capítulo 10, Jesus está... Agora Jesus está defendendo. Depois ele cita outro mandamento. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Mas vós dizeis, agora ele critica os fariseus: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, corban, aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse, aí eles concluem, os fariseus na tradição deles, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidar-te a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, Jesus aqui criticou severamente os seus contemporâneos, liderança judaica, que criavam tradições maior do que as leis de Deus, como essa.
incentivando a pessoa a se livrar da obrigação de honrar pai e mãe até a velhice, por dizer que tudo que possui é um corban, é uma oferta, é um voto de tudo que eu tenho eu vou dar ao Senhor, aí você está livre dessa obediência de honra a teu pai e tua mãe. Então Jesus criticou essa atitude e disse que é um erro os judeus pôr as suas tradições acima da ordem divina, do enunciado de Deus. Ele cita também um texto de Isaías, nessa frase aqui, que fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque insiste em validar a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aí assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem. Porque este povo segue preceito de homens. Então, Jesus citou, aqui pode ler o capítulo 15. Então, a gente vê aqui Jesus defendendo a palavra de Êxodo 20, versículo 12, o enunciado de Deus. Mas aí, irmão Jorge, e como fica lá Mateus capítulo 10? Como é que ele defende e depois se coloca acima daquelas palavras ali? E nós vimos lá no texto anterior que o poder que aquelas palavras têm é tão grande, que pode trazer muito mal à sua vida se não respeitar aquelas palavras. Porque pai e mãe representam a Deus na terra em relação à sua vida, a sua vida, ou a minha vida. Amém? Então ali Jesus, depois, no texto de Mateus capítulo 10, ele cita que só há um meio de não haver problemas com esse mandamento, quando você decide seguir Jesus, e ao seguir Jesus, isso vai causar divisão na sua família. Porque Jesus tem ordem a ser cumprida e todos têm que obedecer. Nós vimos lá, em vídeos anteriores, que Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19, Deus, ele cobraria qualquer pessoa que não escutasse o servo, que ele poria as palavras na sua boca. Deus cobraria essa pessoa, se não ouvia a voz desse servo especial, desse profeta. E a explicação de Deuteronômio 18, de 18 a 19, é dada no livro de Atos, capítulo 3, não pelos cristãos. Os cristãos não têm conhecimento do hebraico sagrado, Essa explicação vem de um judeu chamado Pedro, no livro de Atos, capítulo 3, escrito lá no final do primeiro século. Então vem de lá a explicação. Não é dos cristãos essa explicação de que Jesus é o profeta que é semelhante a Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 18 e 19. Essa explicação não é dos cristãos, ela é de um judeu, que foi considerado líder da seita dos nazireus, a seita do Senhor Jesus. Porque ele é o servo sofredor, que nós também vimos em vídeo anterior, a explicação de Isaías, capítulo 53, Jesus sendo servo sofredor, responsável pela vida de todas as pessoas, principalmente dos judeus, e depois dos não judeus, ele dá a sua vida como resgate em perdão de pecados, e levou as nossas feridas, levou os nossos erros, e com ele somos sarados. Está lá a explicação de Isaías 53, por ele ser essa pessoa tão especial e importante, Jesus merece a nossa obediência. Jesus merece a nossa obediência. Temos que reconhecer ele como o Messias de Deus, o Machias. E isso é a exigência de Deus em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 a 19. Essa explicação
ainda está gritando até hoje, dá para se ouvir bem alto. Quem não ouviu o prometido Messias na pessoa do Senhor Jesus está comprando briga com Hashem. Olha lá, olha lá. Está lá, eu visitarei. Então, você, judeu, que vem acompanhando nossas mensagens, essas mensagens aqui, palavra viva de Deus, né? E vem chegando a seu coração a conclusão que encontrou o Messias verdadeiro, o Senhor Jesus. Você está diante de um grande desafio na sua vida. Qual é o desafio, irmão Jorge? Romper com uma tradição milenar. Romper com uma tradição milenar que por séculos o afastou de Jesus. E este canal aqui, ele faz denúncia de maus ensinos a respeito de Jesus no livro do Talmud, que é facilmente comprovado que aquilo ali é uma aberração em relação a Jesus ou Yeshua. Pode ver o vídeo lá, sem ofensa e bastante respeitador. E foi o que Pedro disse lá, Atos capítulo 3. Pedro disse, logo após que Jesus morreu, Pedro foi usado por Deus para devolver a saúde a um senhor aleijado que não andava e que pedia esmola. E os judeus foram tentar julgar eles por causa daquele fenômeno. Pedro relatou o seguinte: Pedro acusou todos eles de terem apoiado a maldade e a malícia daqueles líderes religiosos no ano 33, mais ou menos 33 da Era Comum, que fizeram um homicídio no dia da Páscoa, cobriram aquele homicídio de testemunhas para parecer que o crime estava muito bem julgado, deu toda ampla defesa a Jesus. Depois entregou ele na mão dos romanos, que o executaram. Mas quem foi que o condenou à morte foi a liderança judaica. E Pedro, naquele tempo, disse que isso custaria caro para aquele povo e que estava se dando a oportunidade de se arrependerem. Deus está dando a oportunidade dessa geração se arrepender, se reconhecer a importância de Yeshua, o Messias, ou Jesus, como querer chamar. Aí ele cita o texto de Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo 18 e 19. Vou ler aqui com vocês, com meus irmãos aí que estão vendo, né? Atos capítulo 3. Quando Pedro fez a denúncia, vocês estão enrascados. O que tem à frente para vocês é uma sombra tenebrosa, disse Pedro. Porque mataram um homem justo, um homem santo, um homem perfeito, um homem que amou o seu povo. Sabemos que de qualquer forma ele tinha que morrer, mas morrer pela mão dos seus próprios irmãos judeus, que maquinaram, não foi o povo em geral, mas a liderança, que era corrupta. Este canal aqui mostrou várias vezes a corrupção da liderança judaica no primeiro século. E o povo judeu sabe que
que o primeiro século foi marcado por grande obediência às leis e às tradições judaicas. Esse canal também tem aqui um tema que Deus não ouve os rabinos. Está lá, veja lá. Lá é explicado momentos finais que antecedem a destruição do templo. Como Deus enganou a liderança judaica naquele tempo, que estava convencida que estavam certos. Isso é um perigo. Olha só o que aconteceu. Diz assim, capítulo 3. Ouvindo eles estas coisas, mas Deus, versículo 18 e diante, Deus cumpriu que diante anunciara por boca de todos os profetas que o seu Machias havia de padecer. Aqui. Ele cita todos os profetas haviam dito que o seu Machias havia de padecer. Entre eles eu creio que ele cita Isaías 53. Né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, tinham que se arrepender. Tinham que se arrepender e converter, né? Reconhecer que erraram. 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Machias que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, como aconteceu. Jesus subiu ao céu. 500 testemunhas viram isso. Até os tempos da restauração. Aí ele cita o tempo da restauração. Ele subiu ao céu até o tempo da restauração, quando ele vai voltar para cumprir o resto das profecias ligadas ao Machias. Diz assim, de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha, no primeiro século, os apóstolos de Jesus tinham esse desafio, mas não era tão difícil ensinar, porque era fresco na memória de muita gente o homem Jesus, a manifestação do homem Jesus. Então era recente, né, a morte de Senhor Jesus. E agora desapareceu o corpo da sepultura, isso ficou público, e os apóstolos afirmavam que Jesus havia ressuscitado. E olha que os homens procuraram o corpo dele, mas não acharam. E até há relato que cavaram várias sepulturas, pondo corpos, aparecendo corpos para ver se era realmente o Machias, né? O Jesus. Então era conhecida essa história. Não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ali Pedro audaciosamente falou: ele foi levado ao céu, ele ressuscitou, vimos, falamos com ele, foi levado ao céu, e ele está lá e voltará para cumprir as demais profecias que estão relacionadas a ele. Então ele pede que aquele povo se converta, né? Se arrependa, converta-se, porque é uma chance que eles estão recebendo naquele momento. Diz mais, de que Deus falou, tá? Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele está citando Deuteronômio. E ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Né? Quem não ouvisse o profeta citado em Deuteronômio 18, 19, Deus exterminaria. A tradução aqui usa a expressão exterminaria do povo, né? Mas outras Bíblias falam que Deus visitaria com repressão quem não escutasse esse Messias. Então, é tão importante que se ouça Jesus, que se obedeça a Jesus,
E aconteceu naquele tempo que muitos que o aceitaram, que reconheceram, se converteram, batizaram nas águas, no nome de Jesus, aceitaram ele como Messias, receberam a Joel capítulo 2, versículo 32, o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Às vezes, seu pai e sua mãe não concordavam. E seu pai o excluía da família. Isso é perigoso, um pai excluir um filho de uma família. Você vai seguir a seita dos nazarenos? Você está fora da minha família, eu não te abençoo, você não vai herdar nada do que eu tenho. Então era como se estivesse levando maldição. Mas, como Jesus é o Messias, naquele tempo, que eu estou falando naquele tempo, e havia um respaldo espiritual de Deuteronômio 18, 19, que se a pessoa ouvir ele, maldições não vão sobre ele. Então, você desobedece seu pai, sua mãe, que segue tradições antigas, milenar, de rejeição a Jesus, o Messias, você decide agora, não, eu vou tomar o lado do Senhor Jesus, não há dúvida, ele é realmente o Messias. Virá maldição sobre você, segundo as palavras de Deuteronômio, de Êxodo 20, 12, virá, como lá diz, seu pai diz, meu filho não vá para essa religião, meu filho não vá seguir esse Jesus, siga a nossa tradição. E vocês dizem, pai, lamento, eu tenho que seguir Jesus, não há dúvida, ele é o Messias. Então, virá maldição sobre você? Não. O Messias tem autoridade de anular maldição vinda dessa forma. Então, Êxodo 20, 19, Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, ela é neutralizada nesta questão. Então, você pode sim tomar o lado do Senhor Jesus, que a maldição que vem, não é maldição, assim, o mal que vem pela desobediência ao pai ou à mãe, que não quer seguir Jesus, não virá sobre você, porque você terá a proteção do próprio Eterno, que autorizou você a ouvir Jesus. Então aí é o único momento que Êxodo 20, versículo 12, não terá problemas em você. Não trará problema em você. Você sofrerá um pouco o baque, né, de seu pai de rejeitar, vai doer, vai sentir a rejeição, isso é normal, mas a sua insistência, a sua perseverança vai mostrar que você encontrou a vida. Engraçado, né? Deveria obedecer o pai e a mãe, que lá diz, prolongarei os teus dias, a tua vida será prolongada. Mas você aceitou o Messias, desobedeceu seu pai e sua mãe. Então Deus não prolongará a sua vida? Não. Agora é o contrário, ele prolongará. Então você perdeu a sua vida por desobedecer. Nesta questão, por causa de Jesus, você achou a sua vida. Porque Jesus vai garantir que você viverá. Baseado em Deuteronômio 18, 18, 19. Mas se você rejeitar Jesus por causa da tradição dos seus pais, e obedecer, Êxodo 20, versículo 12, rejeitando Jesus, então você vai perder a vida. Porque Deuteronômio 18, 18 e 19 também se cumprirá em você por não escutar o Messias. Então é uma coisa, é o inverso. É o inverso, né? Só nesta questão há um poder divino que protegeria você dessa maldição, não dos seus pais, mas de não ouvir seus pais, né? De descumprir Êxodo 20, versículo 12, que vem mesmo maldição quem não ouve esse texto, né? Tem que obedecer esse texto. Mas nessa questão, aí Jesus diz assim, que ele é a espada, né? Levando-vos pai contra filho, filho contra pai. Está lá, nós vimos ainda há pouco o texto de Mateus capítulo 10. Então Jesus não contradiz as palavras. Infelizmente, muitos irmãos no primeiro século perderam o apoio dos seus pais por causa de Jesus, né? Mas ganharam a vida. Ganharam a vida. Obedeceram, fizeram o correto, né? E segundo nós vimos
no vídeo anterior, um vídeo bem antigo, acho que é aquele tema, por que Deus não tem ouvido os rabinos? Veja esse vídeo, são duas partes também. Lá mostra o fim da destruição do templo, né? E todos aqueles que rejeitaram Jesus foram enganados pela sua falsa fé, né? Foram para o templo, uma grande festa de Páscoa, onde tinha mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas tinha lá, segundo Flávio José. E naquela festa estava havendo revolta em todos os territórios da Judéia, fecharam os portões, o local lotado, né? E porque havia facções lá dentro que se rebelaram também contra os romanos. A liderança sacerdotal queria normalizar a paz com os romanos, mas tinha que fazer o jogo dos fanáticos lá que queriam lutar contra os romanos. E ali foi a derrocada. Derrocada. Todos eles guardavam o sábado, todos eles ouviam as 10 palavras, todos eles faziam os rituais sagrados, todos eles eram obedientes às palavras de Hashem. Todos eles morreram foram levados para uma grande festa, a Páscoa judaica. Mas tinha um erro que eles não quiseram consertar, não quiseram ouvir os mensageiros de Machias, do Machias Jesus, que durante 30 anos ficaram lá dentro de Jerusalém, anunciando a destruição do templo, coisa que ninguém gostava de ouvir, a morte injusta de Jesus pelo sacerdote, a farsa da sua morte, coisa que ninguém gostava, era uma seita odiada. Todos viram esse grupinho sair, depois que mataram Tiago, irmão de Jesus, no ano 62, a cidade foi fechada provavelmente em 68. 68, ou 66 a 68, foi fechada, porque era o período do confronto, 68, deve ter sido fechada. O conflito entre Jerusalém e Roma começou em 66, terminou em 72, 73. Jerusalém foi destruída em 70. Então, tiveram mais de 30 anos de mensagem para mudar, mas não mudaram. E o que tornou mais agravante a situação foi a morte do irmão do Senhor Jesus, Tiago. E aí, meu irmão, quando Hashem fechou os portões, Hashem fez eles queimar a comida que estava acumulada lá para 10, 20 anos, eu acho. Hashem fez eles se matarem, se comerem, se esfaquear. Corpos e corpos nas ruas de Jerusalém. Sacerdotes matando sacerdotes. Zelotas contra os sacerdotes. Foi a coisa mais bárbara que ocorreu naquele tempo. Isso é coisa de Hashem. Fazer eles mesmos se matar. Eu vou lembrar os irmãos judeus. Lag Baomer. Ouça essa palavra. Lag Baomer matou mais judeu do que esse conflito de pouco mais de um mês entre Jerusalém, Israel e Hamas. Só morreram 12 judeus, parece, nesse conflito de Israel e Hamas. 12 judeus. Numa festa, numa noite, Hashem fez os ultra-ortodoxos pisar em 45 judeus, sem gastar um míssil. Olha, volte para o primeiro século, veja a história. Hashem está pedindo para rever a história, refazer o passado, consertar os erros do passado. Jesus vai causar divisão, porque é certo que alguns vão começar
a se libertar de tradições antigas errôneas, viu? Como a do Talmud em relação a Jesus, né? Vão abandonar as mentiras que estão ali. Não, o Talmud não é mentira, isso aí eu quero dizer bem claro. Mas as mentiras faladas a respeito de Jesus, que afastou o povo judeu da história real de Jesus, vai dividir o povo judeu. Então, muita gente vai despertar, oh, Jesus realmente é o Messias. Amém? Que Deus abençoe. Honre seu pai e sua mãe, principalmente o grande eterno, Hashem, o nosso verdadeiro pai. E o nosso pai aqui na terra, que cuidou de nós quando criança, né? Temos que amar e respeitar nossos amados pais, viu? Foi pesado, eu sei, mas foi necessário falar, porque Deus está falando, viu? Até o próximo vídeo. Continue a crescer e a prosperar na fé. Amém, Jesus. Muito obrigado.